Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Verdão. O Verdão analisa o mercado, Ruiz e De Ossa estão no radar. E também o Grêmio, que está de olho em Mike. Vamos acompanhar aí o mercado do Verdão. Diretamente da nossa redação com as informações do Palmeiras. Boa noite, José Paes. Conta uma coisa pra gente, quais são os planos do Verdão para substituir o Richard Rios? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom retorno aí das férias, espero que a senhora tenha descansado bastante. Vamos falando então aí do Palmeiras, né? Richard Rios já chegou lá em Portugal para defender o Benfica, né? Assinar o contrato de 5 anos. Um alvoroço danado no aeroporto ali com a chegada dele, torcedores do Benfica, jornalistas, enfim, e claro, o Palmeiras agora vai se movimentando aí no mercado da bola para tentar suprir essa ausência, né, essa ida do Richard Rios, jogador colombiano, lá para o Benfica. Alguns são os nomes que o Palmeiras tem aí na mesa. Ontem eu comentei aqui sobre o Otávio, né, jogador aí de 29 anos, que é um jogador brasileiro, mas que atua pela seleção de Portugal. Está lá no Al Nassr, praticamente descartado, a gente pode dizer, um jogador muito caro. E o Palmeiras vai trabalhando com outros nomes, como por exemplo do Marcel Ruiz, um jogador mexicano que joga no Toluca, bom jogador. O Palmeiras tem esse atleta no radar. Também tem o Nelson De Ossa, né? Um outro jogador, esse aí colombiano, que também joga lá no futebol do México, no Monterrey, mas esse tá bem difícil, o Monterrey fazendo um jogo duro. O fato é que o Palmeiras tem direito aí dos 30 milhões de euros vendidos, né, que vai ganhar com o Richard Rios sendo vendido. O Palmeiras tem direito a 21 milhões de euros, pouco mais de 135 milhões de reais, porque o Palmeiras tinha 70% dos direitos desse jogador. Então o Palmeiras estipulou ali que vai gastar aí de 14 a 15 milhões de euros para tentar repor essa saída do Richard Rios. Então não vai fazer muitas loucuras no mercado, é claro, é um valor importante, um valor alto, mas o Palmeiras não vai fazer loucuras para repor a saída do Richard Rios. E um outro assunto que pingou hoje, uma possível troca entre Palmeiras e Grêmio por Mike e Gabriel Grando, goleiro lá do Grêmio, goleiro reserva do Grêmio. O Mike é um jogador que já está há muito tempo no Palmeiras, né? Um jogador que é multicampeão pelo Verdão, tem 32 anos e está com um contrato para vencer agora em dezembro dessa temporada. E aí o Palmeiras, o que ele faz com esses jogadores um pouco mais velhos, entre aspas, vamos dizer assim? Já passaram dos 30 anos. Ele vai renovando temporada por temporada, vai conversando ano a ano sobre a renovação com esses jogadores, e é o que vem fazendo com o Mike. Mas surge essa possibilidade de trocar o Mike pelo Gabriel Grando, que é um goleiro de 25 anos, reserva lá do Grêmio, já vislumbrando o futuro. O Everton tem 37 anos, o Lomba, que é o reserva dele, tem 38 e o Gabriel Grando, 25 anos. Então, o Palmeiras estudando essa possibilidade, notícia que vem lá do Rio Grande do Sul. Tá certo, Michele? Eu devolvo para vocês o que vocês acham aí dessa possível troca, Mike, Gabriel Grando, também da possível reposição aí do Richard Rios saindo, enfim, lá para o futebol europeu. Eu devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno direto aqui da nossa redação, tá bom? Tá bom, meu querido. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de toda dessa transação? Bom, primeiro, o Palmeiras vai em busca de um substituto para o Richard Rios. Claro que não vai ter uma reposição do mesmo valor que o Richard Rios foi vendido, né? 30 milhões de euros. O Palmeiras aceita pensar em gastar de 10 a 15 milhões de euros para buscar uma reposição no mercado. E aí já esbarra nessa questão de valores quando pensa em jogadores como Otávio, Marcel Ruiz, o De Ossa. São jogadores muito bons, mas são mais caros, né? Os últimos dois que eu falei, inclusive, jogam no México, que recebem dólar. Então você tem que competir com dólar, é muito difícil, ainda mais hoje em dia, né? E o Otávio é do Al Nassr, quer dizer, é muito caro tudo isso. Então o Palmeiras vai ter que pesquisar mais aí no mercado para ter um substituto para o Richard Rios. Enquanto isso, o Lucas Evangelista vai tocando o barco lá, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, fez um gol inclusive, e deve ter a sequência para ganhar confiança e se firmar no time do Palmeiras. Mas não tem outro segundo volante, né? Porque o Aníbal e o Emiliano são primeiro volantes, eles jogam de camisa 5. E o Evangelista de 8, mas não tem um outro 8 no Palmeiras, teria que improvisar. Talvez o Alan, o próprio Veiga já fez essa posição de segundo volante, mas o Veiga vive um momento muito ruim. Então não sei, enquanto isso, o Lucas Evangelista é o cara. E aí, Garrafa? O Palmeiras vai se resolvendo com as peças que tem, mas mais importante que as peças é que ele tem dinheiro, como disse o Abel. Se nós gastamos $500 mil é porque nós vendemos mais de 1,5 milhão e tal, aquela história toda. Então o Palmeiras tem essa vantagem. Hoje na reunião, sabe o que eles falaram, Garrafa? Que em 5 anos, né? Foram os dados que em 5 anos, essa era Abel aí,
2 bilhões o Palmeiras conseguiu em vendas, 2 bilhões de reais em vendas. Muito também do Então, tem trabalho do dinheiro. João Paulo lá na base, né? E sobre o Grando, talvez uma estratégia, Alex, diferente que o Palmeiras teve quando trouxe o Everton. O Everton, quando chegou para não ser titular absoluto, mas era um jogador que já tinha uma rodagem que, no meu entendimento, o Grando não tem. Não tem. Porque se o Everton, não estou encerrando a carreira de ninguém, nem tirando ninguém de nenhum lugar, mas o Palmeiras está com esse pensamento de talvez trazer um goleiro, na saída do Everton, o Lomba não deve assumir a condição de titular, que é um outro goleiro. Esse goleiro pode ser o Grando? Não sei, tenho as minhas dúvidas, mas é uma estratégia diferente. Enfim, a gente respeita e vamos aguardar. Bom, e falando em Palmeiras, um jogador que marcou a história recente do Verdão pode ficar livre no mercado. Pois é o Rony, o atacante Rony. Ele pediu à Justiça do Trabalho a rescisão do contrato dele com o Atlético Mineiro por encargos atrasados. De acordo com a apuração do nosso querido Lucas Passoli, são pelo menos 3 meses de inadimplência. A assessoria do Galo enviou uma nota afirmando que os salários estão em dia, mas admitiu que uma parcela dos direitos de imagem está com 2 dias de atraso. O clube aguarda mais informações para tomar as medidas cabíveis. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos Alex Miller e Osmar Garrafa, o Rony caberia no Palmeiras diante da ausência do Paulinho? O Palmeiras gostaria de ter o Rony gostaria de voltar para o Palmeiras? Eu gosto demais do Rony, hein? Gostaria muito de tê-lo no meu time. Só uma coisa, que aí tem um choque de informação de ambas as partes. Quem que tá Então, porque correto? o Rony alega que já tem pelo menos 2 meses de atraso, que a lei hoje determina que 2 meses já... São 2 ou 3? Não, 2 já é o suficiente para o jogador entrar com o pedido de rescisão. E foi o que o Rony fez, né? Já se despediu, inclusive, dos jogadores do Atlético, dos companheiros. E o Atlético vem e fala que os salários estão em dia e os direitos de imagem estão 2 dias atrasados. E se fosse isso, o Rony não teria embasamento legal para pedir a rescisão. Então, alguém está mentindo aí nessa história. Né? Alguém não está correspondendo com a realidade. Agora, sobre a pergunta que você fez, na minha visão, embora a maioria da torcida do Palmeiras, na enquete que eu estou fazendo aqui no meu Instagram, que tem mais de 3 mil votos já aqui, 57% das pessoas que participaram são a favor da volta do Rony. E 43% não. Quer dizer, a maioria da torcida do Palmeiras, pelo menos nesse levantamento que eu estou fazendo aqui, gostaria de ver o Rony de volta. O problema é que ele ficaria na geladeira até o fim do ano, porque ele já fez 13 jogos pelo Atlético no Brasileiro, já jogou a Copa do Brasil, ele só poderia jogar Libertadores, o que é muito pouco para você ter um cara, gastar um dinheiro, um salário até o fim do ano. Mas tem muito palmeirense que gostaria de vê-lo de volta. Eu acho que o ciclo dele já se cumpriu e marcou a época, fez sua história, foi homenageado e já deu, né? Eu entendo que, antes dele ir para o Atlético, ele poderia ter permanecido no Palmeiras, ainda dentro do grupo, poderia ser útil. Voltar não é o caso, até em função da informação, o Alex traz aqui, já do número de jogos que não permite que o jogador atue, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A leitura que eu faço, Michele, é de que tem um mercado árabe aí, uma boa proposta, e o Rony... ele amparado pela lei, ele está fazendo o que talvez o Memphis deveria fazer. Não estão me pagando, se não estão me pagando, eu exijo que me pague e vou buscar os meus direitos. Então essa foi a minha questão com o Memphis no Corinthians. Né? O Memphis tem todo o direito de receber. Sim. O que não dá é para ele fingir que está jogando e o Corinthians fingir que está pagando. Foi o que aconteceu no domingo, depois mais para frente a gente volta à discussão. Então o Rony toma uma atitude correta. Acho que tem que receber dele, é um direito dele. E me parece que é o mercado árabe aí com uma boa proposta. Os caras não estão pagando, a idade que tem, falou, quer saber? Abraço pro Gaita. Bom... Michele, só uma coisinha, 2 segundos. O Rony pediu a rescisão e o Gustavo Scarpa e o Igor Gomes notificaram na justiça também o Atlético Mineiro, mas não pediram a rescisão. Mas notificaram que o Atlético deve dinheiro a eles. Que coisa, né? Eu vou para o portal, porque tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. O José Paes está chegando e vai falar com a gente sobre a renovação do Piquerez. Ô Zé, o que está faltando para esse acerto? Tá faltando praticamente botar no papel, né, Michele? O Piquerez é um jogador muito querido dentro do Palmeiras, muito querido pela torcida, pelo Abel, pela diretoria. Um jogador que chegou quando o compatriota dele, o Vinha, né, saiu, foi para a Europa, ele chegou, o Piquerez tomou conta da posição, é um dos pilares desse time do técnico Abel Ferreira. Até o pai do Piquerez tem uma relação muito próxima com o Palmeiras também, tá lá sempre zoando os rivais nas redes sociais, enfim. É um cara que deve sim renovar aí o contrato dele com o Verdão, contrato que acaba
no final do ano que vem, então a situação ela se encaminha aí, até porque o Piquerez também é um dos líderes desse elenco aí do professor português do Abel Ferreira e não tem substituto, né? Quando entra o Vanderlan ali, a torcida critica muito, gosta da parte ofensiva do Vanderlan, mas da parte defensiva ele fica devendo um pouquinho. Então o Piquerez deve renovar sim o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. Palmeiras que viajou hoje, né, lá para o Rio de Janeiro, amanhã tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, 19 horas, no estádio Jornalista Mário Filho, o famoso Maracanã, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi hoje, e aí o técnico Abel Ferreira vai ter que mudar o sistema defensivo. Bruno Fux está suspenso, não atua, Mikael deve jogar no setor defensivo e o Flaco Lopes, que estava suspenso contra o Atlético Mineiro, volta. É uma opção no banco de reservas ou quem sabe se ele quiser tirar o Vitor Roque, que eu acho muito difícil, o Flaco Lopes pode começar como titular nessa partida. Tá certo, Michele, devolvo para você aí, beijo grande para todo mundo, até amanhã. Muito obrigada. Fala, Alex. Bom, o Piquerez deve renovar o contrato, precisa cuidar do Piquerez direitinho, até porque o Palmeiras parece que não percebeu até agora a necessidade de ter um reserva de nível para o Piquerez. Vanderlan não dá? Não dá, o nosso holandês voador aí, Vanderlan não dá. Com todo respeito ao rapaz ali, que está ali, não é culpa dele que ele está lá, é culpa de quem deixa ele lá. Já mostrou que não tem condições, não tem, infelizmente. De repente ele vai para um time que não tem tanta pressão, a cobrança é menor. E a cobrança é menor e se desenvolve, mas precisaria emprestar o Vanderlan urgente. Só que o Palmeiras fica nessa necessidade, quando não tem o Piquerez, não tem ninguém, né? Fica com um a menos. E isso aconteceu no Mundial. Aconteceu no Mundial, e parece que o Palmeiras não aprendeu. Tá pensando em Richard Rios, mas acho que é mais emergente ter um reserva para o Piquerez do que a reposição para o Richard Rios. Um elenco que quer brigar por títulos tem que estar resguardado em todas as posições. E a lateral esquerda é uma posição complicada e não dá para ficar improvisando na lateral, botar zagueiro, aí você não tem apoio. Você tem que mudar todo o time para compor ali uma situação e cobrir aquele buraco. Então a lateral esquerda para mim é prioridade para o Palmeiras em termos de contratação. Uma coincidência ou não, estamos divergindo menos no Gazeta Esportiva do que no Mesa, né? Ou o senhor hoje está muito afiado com o meu raciocínio? Acho que sim, mais sintonizado, né? Porque o senhor foi muito bem, é isso mesmo. Ah, não, vai um volante, alguém para o Richard Rios. O Alex, na primeira explanação dele, lá na primeira entrada do Zé Paz, falava de algumas opções de improviso para o lugar do Richard Rios. E para a lateral esquerda, não tem. Até porque o Palmeiras tem hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Para mim, eu sou... Se pudesse ter uma seleção do campeonato, o Piquerez para mim é o lateral do campeonato. Pô. O cara joga muita bola. Ele é peça fundamental. E se você perde o Piquerez, o Palmeiras não tem peça para improvisar. Tem um lateral de origem, mas que não dá conta. Não deu conta. Foi assim também no Mundial. Acho que o Alex está coberto de razão. O Palmeiras tem que... Não basta ter muito dinheiro, tem que saber aonde gastar também. Beleza. Bom, Gazeta Esportiva ainda não acabou. Muita apuração por aqui. Enazito, aí eu te aciono, né? Falou de mercado, falou em André Hernan. Grêmio acertando com o Mike do Palmeiras. Mike que foi... Não só cogitado, né? Uma proposta oficial do Santos queria muito contar com o jogador para assinar, né, um pré-contrato. Palmeiras querendo renovar com o atleta também, ou seja, o Abel, mesmo ele não sendo uma prioridade, Abel Ferreira, o Abel queria contar com ele no grupo, mas está indo para o Grêmio? Tem um interesse, o Grêmio oficializou o interesse no Mike, né? O jogador que chegaria para ser titular, o Grêmio está capengando na lateral direita, o Gustavo Martins, que é zagueiro, está sendo improvisado ali pelo Mano Menezes, e seria, o Grêmio tenta uma liberação imediata, para o Mike já se transferir para o Grêmio. O que joga a favor dessa negociação é que o Palmeiras esteve, né, de olho no Gabriel Grando, que é o goleiro reserva hoje do Grêmio. E naquela coisa de você já pensar no futuro e tal, um goleiro jovem, o Palmeiras teve interesse no Gabriel Grando, né? Então poderia ser ali algo facilitador colocando o Grando na jogada. São conversas que ainda estão acontecendo, mas elas caminham num rumo legal, né?
caminham bem, não tem nada fechado, não tem nada apalavrado com o jogador, as conversas começaram, né? O Grêmio oficializou esse interesse, mas ainda tem muita coisa para ser discutida, e o Grêmio gostaria de contar com o Mike já agora nessa transferência, nessa janela, mas ainda não tem acerto, não tem nada fechado ainda, porque o Palmeiras também tem interesse em renovar com o Mike, mas o próprio Barros, na entrevista para o Zona Mista, fala que iria procurar o Mike mais para frente, não agora, não renovaria agora, seria mais para frente. Então, se for um negócio interessante para o Palmeiras, por que não, né? Então, é uma situação que está ali em curso e a gente vai acompanhar o passo a passo dessa negociação. O que já está fechado e que já está em Porto Alegre é o Carlos Vinícius. Agora, o Mike, o Grêmio quer para o segundo semestre. É para rescindir o contrato, não é pra... liberação imediata, liberação imediata. Aí tem que pagar a liberação imediata. Acho difícil então, o Palmeiras liberar. Como paga? Como pagaria? O Gabriel Grando seria uma... Eu não gosto desse termo, mas muita gente fala, moeda de troca. Não é moeda de troca, é uma compensação. O problema é que o Grando não é a certeza de substituto do Everton para o ano que vem. Não é uma convicção de que é o cara que vai substituir, porque ele não conseguiu se firmar como goleiro do Grêmio. Então, aí é que está o ponto. Você vai ter uma certeza. O Palmeiras precisa de um goleiro para a sucessão do Everton. Não é para tirar o Everton do gol agora. O Palmeiras precisa de um goleiro para suceder o Everton e preparar isso a partir de janeiro. Mas o Grando não é uma certeza de ser esse goleiro. E sem o Giai, especialmente com o que aconteceu no final de semana, né? Porque ele mexeu na forma do time jogar. Ele prendeu o Aníbal e liberou o Piquerez. Em outros momentos ele segurou o Piquerez e liberou o Aníbal, mas liberou o Giai como ala, como ponta, para dar largura pelo campo. Isso o Marcos Rocha não faz mais. Quem faz é o Mike. Sim. Se você perde o Giai por lesão, quem faz esse lado direito? O Marcos Rocha só? O Marcos Rocha está fazendo outra função. Então, acho difícil o Palmeiras liberar o Mike. Neste momento. Para o ano que vem é outra coisa. E o Grêmio precisa de um lateral já. Isso é urgente, O Grêmio tem interesse no lateral direito Mike, do Palmeiras. O jogador de 32 anos tem contrato com o clube paulista até dezembro deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. O atleta trabalhou com Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do tricolor, entre 2018 e 2019 no Verdão. A negociação ainda não avançou para a fase de propostas. Por enquanto, o clube paulista não está disposto a liberar o jogador antes do final do contrato. A intenção do Palmeiras, inclusive, é renovar com o lateral, que também é alvo do Santos. Mike tem apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro e poderia atuar por outro clube da Série A do Brasileiro antes de atingir o limite de 7 jogos disputados. O Grêmio tem atuado com Gustavo Martins, zagueiro improvisado, na lateral direita. Da posição, o jovem Igor Serrote, da base, ainda não conseguiu se afirmar. João Pedro, titular da posição, passou por cirurgia em função de fratura no tornozelo esquerdo e não tem previsão de retornar. João Lucas, contratado do Juventude no início do ano, sofreu lesão muscular na coxa esquerda em maio. Iniciou recuperação, mas ainda não voltou a ser relacionado. Nesta terça-feira, o clube gaúcho acertou a contratação do centroavante Carlos Vinícius e busca fechar nos próximos dias a chegada de um zagueiro. Há conversas com Balbuena, ex-Corinthians, e também um meia.